Olá, Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse caso criminal. O vídeo não tem intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou o Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e hoje venho falar para vocês sobre um assunto delicado. Mães que nunca deveriam ter esse título. Mães. Porque mães de verdade nunca agiriam dessa forma sem cuidado e sem zelo com a sua prole. Mas antes de continuar o caso, já te faço aquele convite de se inscrever aqui no canal para me ajudar a fortalecer. Deixa seu like, isso me ajuda bastante também. Comente o caso com devido respeito para que aqui seja um lugar confortável a todos. E me siga nas redes sociais também. Então agora vamos ao que interessa. Senta e escuta esse caso. Hoje eu vou contar para vocês sobre Vurf Curry. Ela nasceu em 5 de dezembro de 2001, mas há poucas informações sobre a sua vida quando ela era pequena. Ela morava em Brighton, uma cidade localizada ao sul da Inglaterra, a cerca de 85 km da capital Londres. Ela morava com a sua mãe, Angela, e sua irmã mais nova. Ela foi descrita pela mãe como uma criança meiga e carinhosa, e aos 14 anos, ao entrar na adolescência, segundo a sua mãe, ela mudou radicalmente de comportamento, passando a ser uma pessoa totalmente diferente e instável, rebelde e distante. Ela não conversava, mas vivia sempre sozinha e arrumava muitas brigas na escola, além de faltar às aulas. A sua personalidade mudou tanto que por várias vezes ela simplesmente saía de casa e ficava dias sem aparecer. A sua mãe chegou a registrar várias queixas de desaparecimento na polícia. E do nada, simplesmente a Vurf aparecia como se nada tivesse acontecido. Ela agia como se ela fosse dona do seu próprio nariz e que ninguém tinha nada a ver com a vida dela, inclusive a mãe dela. Quando ela completou 15 anos, ela desapareceu por 5 semanas, levando a mãe a registrar novamente o seu desaparecimento. Assim que ela voltou, uma assistente social foi até a casa e decidiu que seria melhor para Vurf que ela passasse um tempo em uma casa de acolhimento, retirando assim a custódia da mãe, porque a assistente social viu que a Vurf não ouvia e nem tampouco obedecia sua mãe. Então a Vurf foi morar em uma casa de acolhimento e depois de 6 meses morando lá, ela engravidou. Só que não tem nenhum tipo de informação sobre quem é o pai da criança. Em 22 de março de 2018, a sua bebê Aisha nasceu e a partir de então, a Vurf e sua filha passaram a viver em um alojamento para jovens famílias administrados por um programa chamado YMCA. Ele é um programa social que ajuda jovens a conseguir empregos e moradias. Os funcionários do YMCA ficavam localizados no quarteirão para cuidar do local e das pessoas, mas tentavam dar todo o espaço necessário para que as famílias se sentissem livres, sendo assim não realizavam visitas e nem inspeções. Os apartamentos já vinham mobiliados e as novas famílias só precisavam trabalhar para pagar as contas e colocar comida em casa. Assim fica fácil, né? Mas mesmo assim tem gente que não dá valor. Os apartamentos ficavam em uma área residencial de Brighton, que fica ao sul de Londres, e tinham câmeras de segurança na entrada para que as novas famílias se sentissem seguras. Vurf já dava indícios de não ser uma boa mãe. Eu acho que o triste de tudo isso é não ter tido um acompanhamento nem do programa INCA, onde ela morava, e nem de uma assistente social, por ela ser uma mãe tão nova. Se de repente tivesse tido um acompanhamento, o que eu vou contar para vocês agora não teria acontecido. As imagens da câmera de segurança mostraram que ela já havia deixado sua bebê sozinha por pelo menos 6 vezes. Em 23 de outubro de 2019, a adolescente deixou a bebê sozinha por 7 horas e 18 minutos para ir numa festa de aniversário em Brighton. No dia 7 de novembro, a bebê foi deixada sozinha por 10 horas e 37 minutos. Em 9 de novembro,
por 17 horas e 13 minutos. E logo depois a Verf saiu novamente por mais meia hora. No caso, ela deixou a nenê largada por 17 horas e 43 minutos. E em 23 de novembro, ela deixou a bebê sozinha novamente. Só que dessa vez por 2 dias, 5 horas e 51 minutos para ir numa outra festa. E no dia 28 de novembro, por 11 horas e 35 minutos. Uma mãe nunca largaria o filho tanto tempo sozinho desse jeito. Em 5 de dezembro, as câmeras mostraram mais uma vez a Verf saindo às 17h39 da tarde para ir para Londres comemorar o seu aniversário de 18 anos. E de novo, ela deixou a filhinha dela de 20 meses sozinha. Dados coletados pela polícia de Sunset comprovaram que a adolescente esteve em festas em Londres, Coventry e Solihull, antes de retornar a Brighton. A cronologia foi a seguinte. No dia 5 de dezembro, a Verf saiu deixando a Aisha sozinha para ir para Londres, onde se encontrou para jantar com seu namorado. Logo após o jantar, ela encontrou amigos que perguntaram sobre a bebê. A Verf respondeu que a criança estava com a mãe dela. Logo depois, ela mandou mensagem para a mãe dizendo que não estava bem e que ficaria em casa, e que assim que melhorasse, ela iria até a casa da mãe. Em 6 de dezembro, ela encontra amigos em Putney, que fica ao sudoeste de Londres. Um dia depois, ela comparece a um show com um amigo. Em um vídeo datado de 8 de dezembro, 3 dias depois dela ter deixado a filha dela sozinha, mostra ela numa balada e o DJ anunciando o aniversário dela para a multidão. Nesse vídeo, ela parece feliz, levantando a mão como diz, é meu aniversário. No dia 9, ela foi para Kubrick com o namorado e outras pessoas para comemorar o aniversário de uma outra amiga. Nesse dia, ela enviou uma mensagem de texto para a mãe dela pedindo dinheiro, falando que não tinha comida e que precisava comprar alimentos. E falou também que não tinha combustível. Nessa mensagem, ela falou que ela ia receber na quarta-feira e que se a mãe pudesse, que emprestasse o dinheiro para ela, que na quarta-feira, quando ela recebesse, a primeira coisa que ela faria era devolver o dinheiro para a mãe. Bom, vocês estão vendo que boa mãe ela não era mesmo. Em nenhum momento ela se preocupou com a criança. Mas que ela era uma ótima de uma mentirosa, isso ela era, hein? Porque ela já tinha mentido para a mãe no primeiro dia quando ela saiu. Depois passou todos esses dias fora e torrou todo o dinheiro que tinha e foi pedir mais dinheiro para a mãe. No dia 10 de setembro, ela volta para Londres e dorme no apartamento de um amigo. No dia seguinte, ela pega um trem de volta para Brighton. Ela volta para o apartamento no dia 11 por volta das 15 horas, exatamente 6 dias depois de ter saído. Ela passou aproximadamente 3 horas no apartamento com a Aisha já sem vida, antes de fazer qualquer tentativa de pedir ajuda. Nas câmeras de segurança mostraram que nessas 3 horas ela sai do apartamento com sacos de lixo, indicando que ela limpou a casa antes da ajuda chegar. Provavelmente nesse tempo que ela ficou com a criança lá, ela estava planejando o que ela ia falar. Às 18 horas e 6 minutos ela ligou para a emergência dizendo ao atendente que a sua bebê não respirava. Quando os paramédicos chegaram no apartamento, ela agiu como se ela estivesse extremamente estressada. Porque qualquer mãe, na verdade, ia estar bem desesperada, vendo a sua filhinha não conseguindo respirar. Acho que ela planejou, eu vou ter que agir assim para me fazer de boa mãe. Os paramédicos encontraram a criança caída no chão, já fria, e com sinais de rigor mortis. Eles recolheram a criança dali e levaram ela até um hospital infantil, mas já na chegada do hospital, ela foi declarada morta. Só para vocês entenderem, o rigor mortis ele é um sinal reconhecível de morte que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento do corpo, causando assim a impossibilidade de movimentar os membros do corpo. O tempo de início e duração depende da temperatura e umidade do ambiente, além do corpo. Em média, começa entre 4 e 8 horas e a máxima entre 12 e 18 horas. E ela termina depois de 24 a 36 horas. Aí começou as investigações porque a Verf falou que tinha acabado de acontecer. Mas como é que a criança já estava endurecendo?
Esse rigor mortis, como vocês viram, não acontece assim de uma hora para outra. É demorado. O que indicava que a história da Wurf já tinha um furo. Mesmo ela chegando e fazendo um teatro no hospital, querendo se passar por boa mãe, mas ela só estava fingindo ser uma boa mãe. Então ela chegou no hospital e chorou, fez todo um drama e falou que a criança tinha comido uma banana, tomado uma mamadeira de leite e dormido, só que não acordou. Mas essa história não colou. Os médicos já entraram em contato com a polícia e assim que a polícia chegou foram entrevistar ela. Ela contou a mesma história. A polícia foi investigar porque eles também não caíram nessa história. Ela falava que ficou com a criança o tempo todo e que inclusive elas tinham até viajado para Londres e que a criança não estava bem já fazia alguns dias. Mas as investigações descobriram por câmeras de segurança, sinal de telefone e filmagens do celular e depoimentos dos amigos da Wurf que ela tinha deixado a sua filha sozinha por 6 longos dias. Após a autópsia foi descoberto que fome e sede foi o que causou a morte da Aisha. Sendo assim, com as provas em mãos, a Wurf não tinha mais como alegar inocência. Ao ficarem sabendo do acontecimento sobre a morte da criança, populares se revoltaram e por várias vezes falaram que como é que ninguém tinha escutado o choro daquela criança. No julgamento, um psicólogo explicou que quando uma criança é negligenciada, ela se acostuma a não chorar mais, porque vê que o choro não causa mudança nenhuma em seus pais, então ela simplesmente se torna uma criança quieta. E foi por esse motivo que os vizinhos não ouviram em momento algum a Aisha chorando, e a pobrezinha passou fome e sede em silêncio e morreu sozinha. A juíza do caso, Christine Lang, disse: "Está bastante claro para mim que o gatilho para você ter abandonado a sua filha sozinha por 6 dias não foi o estresse, mas o desejo de comemorar o seu aniversário. Você optou por priorizar os seus desejos. Ela era uma criança indefesa que dependia completamente de você para suas necessidades. Você queria a vida de uma jovem de 18 anos, ao invés da vida de uma jovem mãe com um filho. Você sabia muito bem que não deveria fazer o que fez. Foi insuportável o sofrimento que ela teve que suportar para que você pudesse se divertir com seus amigos. Ela era o seu bebê, era o seu dever como mãe protegê-la, não deixá-la largada sozinha. Você causou a ela o sofrimento físico inimaginável." A Wurf se declarou culpada em 20 de outubro, mas só foi presa 10 meses depois da confissão. Ela foi sentenciada a 9 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por negligência parental. Ela poderá ser elegível à liberdade condicional após cumprir 2/3 da sua pena, ou seja, ela pode sair em apenas 6 anos e a população achou um absurdo o tempo de pena que ela pegou. Eu também, né? Mas são os estudiosos que fazem e entendem de lei. 6 anos por uma vida que nem tinha começado, realmente é triste. O que vocês acharam do caso? Não esqueçam de se inscrever e deixar o like e até o nosso próximo encontro.